Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Império das Artes. Esse é o nosso segundo vídeo exclusivo para membros, a qual contemplaremos a obra de um dos grandes nomes da pintura neoclássica, o pintor Jacques-Louis David. A obra a qual faremos a análise é A Morte de Marat, pintada e exibida a público em 1793, mesmo ano da morte do homenageado. Mas quem seria esse homem em uma banheira, morto, segurando uma carta, uma pena? Antes de irmos para a pintura, é necessário dividi-la em dois momentos: o contexto histórico e, claro, a pessoa homenageada. O contexto histórico da obra é a Revolução Francesa, que eclodiu em meados de 1789, se iniciando com a tomada da Bastilha, uma prisão representante máxima do antigo regime. Em 4 de agosto daquele mesmo ano, a Assembleia Nacional instituiu uma série de decretos que cortava os privilégios da nobreza com uma isenção de impostos e o monopólio sobre terras cultiváveis. A Assembleia instituiu a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que reivindicava a condição de cidadãos aos franceses e não mais de súditos do rei. Em setembro de 1791, foi promulgada a nova Constituição Francesa, assegurando a cidadania para todos e pressionando o monarca Luís XVI a aceitar os seus critérios. A ala mais radical da Revolução, os jacobinos, defendia uma radicalização à pressão contra os nobres e o clero. Instituir uma república revolucionária sem nenhum resquício da monarquia, o que levou, depois de um plano frustrado do rei, à sua decapitação e o de sua esposa, Maria Antonieta. Com o fim da monarquia constitucional, houve também a dissolução da Assembleia Constituinte e a Convenção Nacional de um novo parlamento. O período da Convenção se caracterizou pela forte presença do radicalismo jacobino comandando a Revolução, momento que se tornou conhecido como a Fase do Terror, marcado pelo uso da guilhotina como punição aos que eram contra a Revolução. Nomes como Robespierre, Saint-Just e Danton figuram entre os principais líderes jacobinos. Foi nesse período também que a Áustria e Prússia prosseguiram sua guerra contra a França, temendo que a Revolução se espalhasse por seus territórios. É nesse clima horrendo que entra a figura de Jean-Paul Marat. Marat, na véspera da Revolução Francesa, pôs sua carreira como cientista e médico para trás, pegou sua caneta, dedicou-se a fundar um jornal chamado O Monitor Patriota e atacou a muitos girondinos e autoridades ligadas à monarquia. Associado de Danton, atacava até mesmo os amigos revolucionários, que eram mais moderados, chamando-os de covardes e traidores. Temendo represálias de todos os lados, ainda em Paris, se viu obrigado a se esconder em algumas catacumbas subterrâneas e lá adquiriu uma doença crônica de pele, provavelmente uma dermatite herpetiforme. O ataque da imprensa e da língua feroz de Marat chegou ao seu apogeu quando, em setembro de 1792, foi eleito para a Convenção Nacional para representar o povo francês. Com a morte do rei, ainda nesse ano, os ataques de Marat passaram a ser dirigidos aos girondinos, que caíram em 2 de julho. Após sua vitória, Robespierre e outros líderes políticos começaram a separar-se dele, agora que sua utilidade parecia ter durado mais do que deveria, e, consequentemente, Marat perdeu um pouco de sua influência. Sua pele ia piorando, e seu último recurso para evitar o desconforto era tomar banhos medicinais. Marat estava em sua banheira em 13 de julho de 1793, quando uma jovem mulher, Charlotte Corday, dizendo ser uma mensageira de Caen, onde os girondinos fugidos estavam tentando ganhar uma base na Normandia, pediu para ser admitida em suas dependências. Quando ela entrou, ele pediu o nome dos deputados que a ofenderam e gravou os nomes e disse: "Eles devem ser todos guilhotinados." Em seguida, Corday pegou uma faca e esfaqueou no peito. Ele ainda teria gritado: "Ajude-me, cara amiga!" e morreu.
Foi então que a morte de Marat foi como um prato cheio para torná-lo Marte da Revolução. Jacques-Louis David não fez só a pintura, como pessoalmente organizou o seu funeral. Ele foi enterrado na Couvent de Cordeliers. Seu coração foi embalsamado separadamente e colocado em uma urna no teto da própria igreja. Seus restos mortais foram transferidos para o Panteão de Paris em 25 de novembro de 1793. O papel de Marat para os revolucionários se igualava ao do próprio Cristo, tanto que em uma das poesias, no dia de seu funeral, dizia: como Jesus, Marat amou ardentemente as pessoas, e apenas a elas. Como Jesus, Marat odiou reis, nobres, sacerdotes, vilões. E como Jesus, ele nunca parou de lutar contra estas pragas do povo. Então é justamente quando olhamos para esta obra que podemos nos deparar com algo silencioso, trágico e, claro, divino. Pois Marat aqui é equiparado ao próprio Jesus. Existe uma ressignificação inicial no próprio ambiente. Sabe-se muito bem que Corday não fugiu e ficou lá ao lado do corpo de Marat até ser capturada, o que na obra demonstra Marat sozinho. Portanto, a morte é real, mas a cena não é. Esta pintura não se preocupa com o realismo, não pretende ser um instantâneo de como as coisas de fato aconteceram. Poderíamos dizer que Davi nos apresenta uma morte cuidadosamente encenada, como se estivéssemos em um teatro. A sensação de espaço é reduzida ao mínimo, já que Davi não está aqui preocupado com a representação de uma perspectiva perfeita de uma sala, de um banheiro, mas sim em idealizar Marat. Geometricamente, a técnica usada chama-se rabattement, também chamada de rotação, que se utiliza do recurso de proporção áurea. Inicialmente, temos dois triângulos, cuja zona de encontro é a borda da banheira. Depois, uma linha na vertical, que separa a metade da metade. Então separa-se o rosto e o corpo de Marat, fazendo com que, tanto na parte de baixo como na parte de cima, apareçam mais dois triângulos na mesma posição que os dois iniciais, só que agora menores. Essa percepção nos faz levar a um intricado jogo geométrico que pode nos levar ao infinito, se assim desejarmos. Voltando novamente para a idealização de Marat, sabemos que ele tinha um problema de pele e o único alívio que conseguia era se deitar em uma banheira onde também trabalhava. A cena devia então ser ambientada no banheiro de Marat. No entanto, o quarto pintado por Davi não tem nada de um banheiro real. Podemos ver apenas uma banheira. Não sabemos o que há no restante do espaço. Não há porta, não tem janela. A parede posterior está vazia e bloqueia os olhos do espectador, forçando-o a se concentrar unicamente em Marat, em único e primeiro plano. A perspectiva linear é reduzida ao mínimo e pode ser vista, por exemplo, na representação da banheira, que obviamente precisa ter uma certa profundidade para hospedar o corpo do assassinado. Em seu foco, em uma questão política contemporânea, o quadro segue a tradição definida 2 décadas antes por Benjamin West, que pintou a morte do general Wolfe, em memória da morte de Wolfe na Batalha de Quebec, em 1759. Davi já havia ensaiado uma obra de história recente, O Juramento da Quadra de Tênis, mas não foi capaz de terminá-lo devido às mudanças no clima político. Em particular, a unidade revolucionária que deveria retratar não existia mais, e muitos heróis revolucionários eram, em 1793, vistos como traidores da causa. O mesmo pode ser dito de Marat, cuja reputação póstuma diminuiu significativamente com o desenvolvimento da própria Revolução. Na pele de Marat não se vê a sua doença. Seu rosto, seu braço estão na mesma posição em que Cristo quando retirado da cruz. Sabe-se que Jacques-Louis David era um grande admirador de Caravaggio, e ele usa como referência a obra A Deposição de Cristo da Cruz, do pintor italiano, para imitar o mesmo em Marat, como se ele fosse tão divino quanto o próprio Jesus Cristo. O turbante branco
que era na verdade embebido com vinagre para aliviar a coceira no rosto, a queda do cabelo que vinha sofrendo, é redirecionado como elemento que se conecta aos panos da banheira. A brancura do tecido explicita novamente a ideia do divino, associado à purificação e à santidade. O verde pode estar associado à esperança, pois ressalta que a morte de Mará inspiraria aqueles que seguiam os valores revolucionários. Sua cabeça afunda para trás. Seu rosto é banhado por uma luz suave e brilhante. Com um sorriso doce e santo nos lábios, seu último suspiro escapa. A passividade do rosto expressa a mesma calma de Jesus na Pietà de Michelangelo. E a ferida da lança no corpo de Cristo está estampada em seu peito, levemente sombreando, fazendo alusão novamente que a morte de Mará deveria ser lembrada, assim como a chaga do lado, em Jesus. A sobriedade da obra de Mará é muito precisa, pois cada objeto está ali de maneira proposital. Nisso, podemos observar a carta que Mará assegura. Ela está em francês com a data de sua morte. Essa é a carta que Madame Corday enviou para que conseguisse uma reunião com ele. Em francês, diz assim: Il suffit que je sois bien malheureuse pour avoir droit à votre bienveillance. Ou seja, visto que estou infeliz, tenho direito à sua ajuda. Davi cria aqui a ilusão de que Mará manteve a casa aberta para reparar suas queixas. Põe aqui a postura de agente dupla de Corday. Além disso, no topo da caixa tosca que lhe serve de mesa, outra peça de propaganda, em vez de se ver as listas de candidatos à execução, que seria a papelada mais de costume, vemos aqui uma carta que ele supostamente acabou de escrever, ordenando que fosse dado dinheiro a uma viúva de guerra, mãe de 5 filhos, cujo marido acabou de sacrificar a vida pela pátria. Outra mentira sentimental. Davi encena teatralmente tão bem a morte de Mará que nada parece soar falso, mas é. Logo abaixo, podemos ver sua mão que segura uma pena. A pena possui o mesmo diâmetro e o mesmo tamanho que a faca logo abaixo. A intenção é mostrar aqui que enquanto Mará lutava com as palavras, a assassina covardemente o matou violentamente, sem chance de defesa. Exibido pela primeira vez no Louvre em outubro de 1793, o quadro foi entregue à Convenção Nacional Republicana no mês seguinte. Davi fez um discurso declarando sua crença de que a imagem desse mártir pela liberdade duraria para sempre. E ele estava certo. A morte de Mará é uma de suas obras mais memoráveis. Mesmo a obra tendo sido uma tentativa de transformar um fanático sanguinário em um herói trágico que foi martirizado pela causa revolucionária, somos obrigados a reconhecer o talento de Davi como pintor político, bem versado na arte helenística e na arte da alta renascença, porque simplesmente dotou a obra de uma vida tão própria, tão única, tão instigante e ao mesmo tempo tão trágica, que se torna a parte até mesmo da própria reputação de Mará. Pois é inimaginável louvar um terrorista revolucionário, mas é perfeitamente louvável apreciar a genialidade dessa obra ímpar.